Chegamos ao nosso início da nossa trajetória de crescimento espiritual. Estaremos abordando, com base num livro chamado Maturidade, do pastor Pedro Estrela, da cidade de Belo Horizonte, onde esse livro ele aborda vários temas, onde nós seremos plenamente edificados. Mas a base real que estaremos aqui esmiuçando e mergulhando nela é a própria Palavra de Deus. Dentro do tema crescimento espiritual, como que você como que você se vê hoje? Será que você se vê como uma criança, espiritualmente falando? Será que você se vê como um bebê, como um jovem ou como um adulto já maduro? Muitas pessoas acham que esse tema não precisa ser desenvolvido, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você estiver passando por um problema, conforme todos nós passamos, e eu perguntar para você, como que está a sua vida com Deus? Você está bem espiritualmente? Mas imediatamente o que muitas pessoas fazem? Elas olham para os seus problemas e abaixam a cabeça e dizem: eu não estou bem. Eu também não estou bem com Deus porque eu não estou bem comigo mesmo. Na realidade, sabe o que está acontecendo? A pessoa está misturando as suas emoções, a sua alma, com o seu espírito, achando que por ela não estar bem na sua alma, ela também não está bem com Deus. E muitos confundem e misturam esses dois conceitos, e aí é onde atrapalha a nossa caminhada com Cristo. Sobre esse tema maturidade, quero te convidar a abrir sua Bíblia para que nós venhamos ler todos juntos agora. Vamos juntos? Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: desse modo, todos nós chegamos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Observe, Efésios 4,13 começa dizendo que, desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé. Até aqui, tudo bem. Eu quero analisar juntamente com você. Por que há divisão? Por que há preconceito? Por que há, às vezes, alguma dificuldade das pessoas entenderem e aceitarem que uma pessoa vai numa igreja ou vai na outra, sendo que, na realidade, é a mesma fé? Eu quero te perguntar, você serve a Deus? Você serve a Jesus Cristo? E você serve ao Espírito Santo? Então nós proclamamos e procuramos viver e defendemos a mesma fé. Mas para que nós venhamos chegar a um amadurecimento espiritual na nossa fé, nós precisamos ser um na nossa fé, independente de igreja X, Y ou Z. Nós precisamos ser um na nossa fé, e a nossa fé é em Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. E o versículo continua: chegarmos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Aqui está a grande questão. Você conhece Jesus Cristo? Você conhece plenamente o próprio Filho de Deus? Porque foi através de Jesus Cristo que nós fomos resgatados a ter uma vida com o Pai. Mas não tem como a nossa matéria, carne, ser resgatada. Na realidade, é o nosso espírito que foi resgatado para que nós possamos viver não só a eternidade com o Pai, mas possamos viver hoje, uma vida hoje em Cristo Jesus. Através de quê? Da restauração do nosso espírito. Então nós temos todos um na mesma fé, que é a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, e nós buscarmos cada vez mais conhecermos sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios 4,13 que, e assim, ou quer dizer, dessas duas formas,
nós seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Mas aí você diz, Jefferson, como é que eu vou chegar à estatura espiritual do próprio Filho de Deus? Eu te pergunto, você acha que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos ensinar a viver algo que fosse impossível de viver? Será que Jesus Cristo veio apresentar um estilo de vida totalmente inalcançável? E eu acredito que não. Na realidade, Jesus Cristo, ele veio nos ensinar a viver a simplicidade do Evangelho. Ele veio nos ensinar a viver simplesmente duas coisas que nos restabelece a nossa vida espiritual com o Pai. Amar a Deus Pai sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer tudo que existe nesse mundo, seja fisicamente ou seja nos nossos sentimentos. Amar a Deus acima de tudo. E amar ao próximo como a nós mesmos. Esse foi o grande ensinamento para que nós possamos caminhar rumo à maturidade cristã. Esse é o objetivo. Agora, nessa caminhada, muitos confundem o espírito e a alma. E aqui nesse dilema de espírito e alma, como que eu me comunico com Deus? A Bíblia diz que Deus, ele é o quê? Deus é carne? Não. Deus é alma? Também não, porque alma é sentimento. Deus é espírito. Então, como que nós iremos nos comunicar com Deus se nós não entendermos que também nós temos um espírito? Olha o que diz a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ler? Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Observe bem, a palavra de Deus fala que Ele nos dá a paz e faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Completamente, na realidade, é uma plenitude, é algo completo, é algo pleno. Não tem como nós dedicarmos a Deus 50%. Não tem como nós dedicarmos a Deus 80%. E achar que nós estamos agradando. Eu ouvi uma frase essa semana de um empreendedor e ele citando o exemplo comum do dia a dia na sua dedicação profissional, mas eu quero trazer esse mesmo exemplo para você. Será que você for fiel à sua esposa 50%, você está sendo fiel à sua esposa? Será que se você ampliar essa fidelidade para 80%, será que a sua esposa vai ficar mais feliz? Então vamos combinar uma coisa. Será que você for fiel à sua esposa 98% e você for infiel a ela somente 2%? Será que a sua esposa vai ficar feliz? E outra forma, será que você está sendo fiel? Nós sabemos que não. Porque é preciso haver uma entrega completamente, uma entrega de 100%. Sabe por quê? Porque Deus não economizou em entregar o seu próprio Filho a nós, por mim e por você. Ele se doou totalmente e continua se doando, porque tudo que Deus faz, tudo que Ele fez e Ele continuará fazendo é para que nós venhamos entender que nós somos pessoas espirituais e nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Entenda bem, diga comigo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Se nós entendermos 1 Tessalonicenses
e diz que nós somos espírito, alma e corpo, nós vamos entender todas as coisas, porque para viver uma vida plena e onde nós viveremos a eternidade, não será no corpo e nem na alma, será no espírito. E através do espírito, nós entendermos o que é o espírito e não deixarmos o espírito misturar com a alma, que são os nossos sentimentos, nós estaremos mais calmos e tranquilos para ouvir e entender a voz de Deus. Observe que se você está no meio de um mar turbulento, as suas emoções estão no meio de uma tempestade, será que você vai ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus, ela é uma voz tranquila. A voz de Deus, ela é suave. Então nós precisamos separar as nossas emoções do nosso espírito e da nossa vida com Deus. Não importa o que nós estejamos vivendo, não importa o que você esteja vivendo, acredite no que eu vou te dizer. Confie no que diz a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. E quando no momento que você começar a entender o quanto você é amado por Deus, você vai perceber que as suas emoções, ela não tem nada a ver da sua vida espiritual com o Pai. Quando você começar a entender o quanto Deus te ama, tudo muda. Por que nós ficamos aflitos? Eu quero te perguntar. O que leva você a ficar aflito ou aflita? Será um problema? Será uma crise de ansiedade? Sabe o que quer dizer isso? Você não acredita que Deus pode resolver o seu problema. O que leva uma pessoa talvez a ficar com vícios em jogos? Sabe por quê? Porque ela não acredita que Deus a ama de tal forma que Ele provê todas as coisas para ela. Ele provê tudo. Sabe por que muitas pessoas elas têm medo? Porque elas não conseguem entender o amor de Deus, que o amor de Deus a protege e a livra de todo mal. Então, as emoções, os nossos sentimentos, que é a alma, ela trabalha e ela vem atrapalhar a nossa vida espiritual com Deus. Então nós precisamos entender a separar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, porque a nossa identidade, a minha identidade não é o Jefferson registrado aqui. Na realidade aqui não é a minha naturalidade, porque na realidade nós não somos daqui, porque nós viemos de quem? Todos nós viemos de quem? De Deus. Então, quando nós morremos, algumas pessoas dizem, quando eu morrer, eu vou para o céu. E eu quero dizer, como que você vai, sendo que na realidade de onde você veio? Na realidade você não vai, você vai voltar para lá. Seja, no nosso caso, todos nós viemos do Pai. Então nós voltaremos para o Pai. Nós retornaremos de onde é a nossa origem. E esse é o objetivo de Deus. Esse é o objetivo do nosso Pai. Que nós venhamos entender que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então, eu quero ler com você agora o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, e vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Observe que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela divide literalmente o que nós acabamos de dizer. Ela divide o espírito e a alma. Porque a palavra de Deus, ela vem justamente separar essas duas coisas.
Porque não tem como nós vivermos uma vida plena em Deus, não tem como nós sermos maduros espiritualmente, se não for separado através da palavra de Deus, o espírito e a alma. E somente através da palavra de Deus é que nós podemos entender e perceber essa separação e essa diferença. A partir da palavra de Deus, nós somos libertos. A partir da palavra de Deus é que gera vida. A partir da palavra de Deus é que tudo se fez. E se nós formos entender, tudo é através da palavra. O livro de João, capítulo 1, versículo 1, já começa dizendo que tudo, no princípio, tudo foi feito através da palavra e sem a palavra, nada foi feito. Porque nós precisamos perceber a diferença entre a alma e o espírito. O primeiro ponto é porque Deus é espírito. Vamos ler João capítulo 4, versículo 4, diz assim: Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não tem como nós adorarmos a Deus, não tem como nós adorarmos a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, com as nossas emoções. Na realidade, nós só podemos adorar a Deus em espírito. Porque Deus, ele é espírito. E aí eu te pergunto, porque Deus é espírito e ele não é matéria, tem como você tocar em Deus? Porque se você pega e encosta, não é Deus. Porque Deus é espírito. Não tem como você ver Deus. Porque tudo que está perto de você, se você tem algo que você vê como Deus, não tem como ser Deus. Porque o próprio Jesus Cristo disse em João capítulo 4, 24, que Deus, ele é espírito. E importa com isso que nós venhamos adorá-lo em espírito também e em verdade. Se você ver, não é Deus, porque Deus é espírito. Agora observe, o meio de comunicação, a linha de comunicação. Se Deus é espírito, ele só vai comunicar com quem estiver em espírito com ele. Porque Deus só se comunica em espírito. Por isso que Jesus Cristo diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Porque jamais poderão ser discernidas e entendidas as coisas de Deus para o mundo natural. Porque são loucura. Porque não tem como entender. Somente podemos entender as coisas de Deus, os segredos de Deus e o quanto Deus deseja falar conosco se nós estivermos em espírito, porque essa é a nossa natureza. É através do espírito que nós temos comunhão com Deus. Não tem como ter comunhão com Deus através da carne. É através do espírito. É através do espírito que nós falamos a Deus. É através do espírito que nós intercedemos a Deus. Que é um exemplo claro. Às vezes as nossas orações, a minha principalmente, eu sou o primeiro da fila. Nós não oramos como convém. Mas sabe o que acontece? O Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, da Santa Trindade, ele clama, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis ao Pai. Porque nós não sabemos orar como convém. Porque nós, às vezes, oramos somente através das nossas emoções. Mas se nós despertarmos, começarmos a amadurecer, começarmos a crescer na fé e no conhecimento e separarmos as nossas emoções do nosso espírito, não importa o que nós estivermos passando, sabe de uma coisa? Eu sei em quem tenho crido, conforme diz o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido, então não importa as minhas emoções,
eu sei que Deus é fiel, Ele é justo e Ele me ama. E é isso que importa, porque o resto, tudo vai passar. Mas nós viveremos a eternidade em espírito com Cristo. Amém? Então, a segunda razão para entendermos a diferença entre alma e espírito é o novo nascimento. Eu quero concluir com você hoje, nessa primeira nossa terça-feira, essa segunda razão. Mas nós vamos, a partir da próxima semana, falar outras razões. Mas a segunda razão para entendermos a diferença entre alma e espírito é o novo nascimento. Vamos ler junto o que está escrito em João capítulo 3, versículo 6? Diz assim: quem nasce de pais humanos é um ser natural, é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito, com E maiúsculo, que quer dizer o Espírito de Deus, o próprio Deus, Espírito Santo de Deus. É um ser de natureza espiritual. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então nós precisamos nascer de quem? Do Espírito. Lembra de Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com Jesus? Observe que interessante, Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem que acreditava plenamente em Deus. Mas a sua vida era voltada pela sua alma, pelos seus pensamentos, pelo seu intelecto, pela sua inteligência natural. Mas a sua inteligência, o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual estava estagnado. Mas esse homem teve a oportunidade de conhecer aquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. E Jesus Cristo falou: Nicodemos, para que você veja e entenda o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Na realidade, é esquecer da natureza humana e nascer do Espírito. Porque na realidade nós somos Espírito e essa é a nossa identidade. Mas Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando com ele. E Jesus ainda detalhou mais: Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso, Nicodemos, nascer de novo através do batismo como arrependimento de pecados. Mas não para por aí. É preciso nascer do Espírito. É preciso que nós venhamos desenvolver e crescer e entender, a separar a nossa alma, os sentimentos, a separar do Espírito e entendemos que a nossa vida com Cristo, a nossa vida com o Pai, a nossa vida com o Espírito Santo não pode ser influenciada por nossos sentimentos e circunstâncias. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 17. O Senhor falou para o homem: menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente você morrerá. Eu te pergunto, será que Adão e Eva, quando comeu do fruto, eles morreram? Será que eles caíram na mesma hora para trás e morreu? Não, eles continuaram vivos. Na realidade, o que aconteceu com Adão e toda a geração seguinte, até Jesus Cristo, foi a pior morte que pode haver na vida de um homem. É a morte espiritual. Mas o que significa morte? Separação. Quando o nosso espírito ou a nossa alma se separa do corpo, nós morremos. A morte significa separação. Agora pensa bem, o que aconteceu com Adão naquele dia? Ele morreu espiritualmente. Adão se separou totalmente de Deus.
Essa é a pior morte. Muitas das vezes nós achamos que vai acontecer algo fisicamente conosco. Por que nós cometemos algum erro? Quando de repente não aconteceu nada. Eu começo a ver um filminho pornográfico ali, não aconteceu nada. Na realidade, o nosso espírito está cada vez mais se distanciando devido à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E morte significa separação. E nós começamos a nos separar do Pai. Isso entristece o coração do Pai. E a nossa vida vai ficando cada vez mais vazia, solitária, e tentamos preencher com várias coisas, mas nunca seremos supridos, porque o único que pode trazer vida e suprir a nossa vida é somente Deus, através do nosso espírito. Mas existem 3 tipos de morte que eu quero falar com você, para terminarmos aqui. Existe primeiro a morte física, que é a separação do corpo e do espírito. Existe a morte espiritual, é quando o ser humano ele separa do nosso Pai, o nosso Deus. E existe a morte eterna, que é a separação, para viver no lago de fogo e enxofre. Na realidade, o nosso espírito é eterno. Mas a nossa carne, ela não é eterna. Daqui a pouco a gente se vai, pouco tempo depois já viramos pó e não existimos mais. Mas o nosso espírito, por ele ter vindo de Deus, é que ele é eterno. Se ele não viesse do Pai, não seria eterno. Mas porque ele veio do eterno, ele é eterno. Então, não misture mais a sua vida emocional, a sua alma, não misture mais com a sua vida espiritual, mas procure cada dia conhecer mais a Jesus Cristo, porque aí sim cresceremos e cresceremos até chegarmos um dia à estatura de Cristo. Até semana que vem e Deus te abençoe.